Olá, Descomplicanda! Neste vídeo você vai entender um pouquinho da organização da etapa do ensino fundamental dentro da BNCC. Vou trazer informações pontuais sobre o ensino fundamental, tá bom? Então, se você está se preparando para concursos públicos, para carreiras educacionais, professor, pedagogo, enfim, se inscreva neste canal pelo botão vermelho aqui embaixo, clica no sininho, marque lá todas as notificações. Isso quer dizer que quando você marca essa opção, todo vídeo novo, todo o simulado, aula, dicas para concurso que eu trago aqui no canal, você vai receber a notificação para você não perder, não ficar de fora de nenhuma novidade, tá bom? Então se inscreva, deixe seu joinha e agora bora para a aula. Quando a BNCC vai abordar a etapa do ensino fundamental, ela vai dizer que é a etapa mais longa da educação básica. Por quê? Porque a criança entra ali com 6 anos de idade e fica até os 14. Então são 9 anos de duração que a base ela vai trazer. Por isso também é uma etapa em que o estudante ele passa por uma série de mudanças, seja elas cognitivas, hormonais, físicas, porque é uma criança que durante toda a etapa do ensino fundamental vai se tornando um pré-adolescente, depois um adolescente e haja cabeça aí para nós professores para aguentar certas coisas. Emoção, né? E é uma etapa dividida em 2 fases, que são anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais são as crianças ali de 1º ao 5º aninho e os anos finais, 6º ano ao 9º ano. São os pré-adolescentes, adolescentes, aborrecentes. E é uma etapa organizada por áreas do conhecimento, disciplinas que nós chamamos, a partir da BNCC, de componentes curriculares. Não se usa mais o termo disciplina, a gente usa, culturalmente, acostumou. Mas a BNCC se refere às disciplinas como componentes curriculares e por habilidades. Há especificidades diferentes para o tratamento desses componentes curriculares para os anos iniciais e para os anos finais. Há diferenças dentro dos anos iniciais em comparação dos anos finais, em virtude do público, da idade dos estudantes. Nos anos iniciais se aprofundam certos conhecimentos, nos anos finais outros conhecimentos. E a base também chama atenção ao aspecto da transição do público da educação infantil, lá do último grupinho da educação infantil, que vai para o 1º ano do ensino fundamental. Há uma mudança, um período de transição ali, em que a criança sai de uma estrutura marcada por interações e brincadeiras, campo de experiência, e vai para o ensino fundamental, onde há disciplinas, os componentes curriculares, Outro professor, é outra dinâmica, e ali há uma mudança de estrutura, de organização, de contexto, de instituição de educação. E a outra transição que ela chama a atenção é entre os anos iniciais para os anos finais. A criança que sai lá do 5º ano e vai para o 6º ano. Sai de uma estrutura em que está marcada por um professor generalista, que é um professor que vai dar a aula de história, de geografia, de matemática, de ciências, e vai para uma outra organização com vários professores, é um professor para cada componente curricular. Então, há uma diferenciação ali das áreas do conhecimento e isso também é um desafio para esse estudante. Então, essa transição do 5º ano para o 6º ano é outro aspecto que a BNCC ela chama muita atenção. Diante disso, vamos ver quais são as 5 áreas do conhecimento e seus componentes curriculares. Nós temos a área de linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e sociais e ensino religioso e seus respectivos componentes curriculares. Em linguagens temos língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. A língua inglesa é a partir do 6º ano. Na área de matemática, o componente curricular matemática, veja que é um componente só. Em linguagens tem 4 componentes, matemática 1. Em ciências também só tem um componente curricular, que é ciências. Em ciências humanas e sociais, história e geografia, 2 componentes. E também tem a área de ensino religioso, que traz um componente curricular, que é o ensino religioso. E com a BNCC é considerada aí a área do conhecimento e tem uma disciplina também obrigatória no currículo. Quando a gente pega a BNCC, a gente já bate de cara logo naquele monte de tabela que tem várias habilidades, trabalhado em cada componente curricular, em cada unidade temática, aquele monte de habilidade lá. Essa parte aí é a tabela das habilidades. É essa tabela aqui, ó, que traz unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades.
Vamos descomplicar essa tabelinha. As unidades temáticas, elas são o quê? Elas definem um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequados às especificidades dos entes curriculares. Há unidades temáticas comuns aos anos iniciais e finais. Isso quer dizer que pode ter uma mesma unidade temática nos anos iniciais e finais. Aqui, primeiro ano, temos a unidade temática números. Essa mesma unidade temática ela vai se repetir no segundo ano, terceiro, quarto, quinto ano, anos iniciais, e também sexto, sétimo, oitavo, nono ano, nos anos finais. Essa unidade de números, ela existe para todos os anos dentro do componente curricular matemática. Depois das unidades, nós temos os objetos de conhecimento, que se refere a conteúdos, conceitos e processos mobilizados em diferentes habilidades relativos a cada unidade temática. Esses objetos de conhecimento se referem, então, aos conteúdos dentro de cada temática. Eu costumo abordar o quê? O tema mãe e os temas filhos e as habilidades que devem ser desenvolvidas. De uma forma assim, vai ficar bem fácil de entender. E, por fim, as habilidades que vão expressar as aprendizagens essenciais relativas aos objetos de conhecimento que devem ser assegurados aos alunos nos diferentes contextos escolares. Lembrando que tem uma aula aqui no canal só sobre competências e habilidades. Vou deixar aqui ó, a imagem para você ver a capinha desse vídeo e você assistir depois, tá bom? Então, mais uma vez, temos as unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades que expressam as aprendizagens essenciais que devem ser desenvolvidas aí dentro de cada objeto de conhecimento e unidade temática em sua respectivo componente curricular. E aí temos a diferença entre os anos iniciais e os anos finais. Os anos iniciais de primeiro ao quinto ano, de sexto ao nono ano, sendo que no primeiro ao quinto ano ele é caracterizado pelo atendimento por um único professor, que é o que eu falei que a BNCC chama de professor generalista, formado em pedagogia, que vai lecionar todas essas disciplinas. E nesta fase deve-se valorizar situações lúdicas de aprendizagem e a necessária articulação com as aprendizagens vivenciadas na educação infantil. O trabalho deve se organizar em torno dos interesses manifestados pelas crianças. Então, essas aqui são as características desta fase da educação aqui fundamental. Lembrando que deve-se enfatizar aquilo que eu trouxe no início do vídeo, que é a transição da criança que vai sair da educação infantil para ir para o primeiro aninho. Então, deve-se valorizar situações lúdicas de aprendizagem em virtude disso, e essa articulação com que o estudante aprendeu na educação infantil, que deve ser retomado e complexificado no primeiro ano, no ensino fundamental. Articular aquilo que o aluno já desenvolveu, já aprendeu, já consolidou, articular para poder construir novos conhecimentos, novas aprendizagens. A BNCC fala muito disso, de pegar o que o aluno já sabe, trazer um novo conhecimento a partir do que o aluno já sabe, para criar significado, criar conexões, relações e consolidar, complexificar, sistematizar. E os anos finais é caracterizado pelo atendimento de diferentes professores especialistas, ou seja, um professor para cada disciplina, há diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas, diferente de como era nos anos iniciais. Lembra que é um professor agora para cada disciplina. E nesta fase, a escola pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes e o fortalecimento de sua autonomia. Ampliam-se a autonomia intelectual, compreensão de normas e os interesses pela vida social. Então aqui a criança já não é mais criancinha, né? Adolescente, já tem uma estrutura cognitiva mais complexificada, já tem interesse sobre essa vida social, sobre a sociedade, consegue compreender as normas sociais, desenvolve-se mais sua autonomia intelectual. Então, nessa fase, a escola pode e deve contribuir para o delineamento do projeto de vida do estudante, entendendo que ali é o início, né? Começa a se falar sobre o que o aluno quer ser, qual profissão ele deseja seguir. Ela pode contribuir para esse delineamento no início. Lembrando que é no ensino médio que há essa ênfase no projeto de vida. E se você quer uma aula sobre BNCC do ensino médio, deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Dependendo de quantas pessoas pedirem, vou gravar uma aula também de resumo da BNCC do ensino médio. Então, essa mudança de lógica de organização
dos conhecimentos, e essa mudança se configura como um desafio para o estudante nessa transição lá do 5º ano para o 6º ano. Então, cai muita questão de concurso apontando essas transições, por isso que eu estou enfatizando aqui, porque eu só vou enfatizar o que cai em prova de concurso. E diante das mais de centenas de questões de concurso que eu já analisei, inclusive vou lançar aí um material de questões comentadas aí, ó, deixar aqui a imagem, que tá muito bonita a capa, cai muita questão apontando essa transição dos anos iniciais para os anos finais, educação infantil para os anos iniciais, por isso que é um ponto que merece sua atenção. E aí, quando essa mudança de lógica e organização, o estudante, né, é um desafio para ele, tá acostumado com um professor só para cada disciplina, agora vários professores, fica um pouco confuso, e aí o professor especialista precisa ter esse olhar, essa sensibilidade de abraçar, acolher esse estudante. Outro elemento que também tem no ensino fundamental são as competências específicas. Além das 10 competências gerais de educação básica, que vão se desdobrar aí no tratamento didático de toda a educação básica, então deve-se trabalhar as 10 competências na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. No ensino fundamental também temos as competências específicas, e temos competências específicas de área do conhecimento e de componente curricular. Aqui nós temos um exemplo para você entender que não são todos os componentes curriculares que têm competências específicas. Em linguagem, são 4 componentes curriculares: língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Para cada componente curricular, há um conjunto de competências específicas também. Só que nas áreas do conhecimento que só tem um componente curricular, como no caso aqui das ciências, do ensino religioso, da matemática, não tem competência específica de componente curricular, somente de área. Como aqui na imagem, ó, temos as competências específicas de linguagens. Veja aqui 6 competências específicas de linguagem. E além dessas competências específicas de linguagens, também tem de língua portuguesa, que eu vou abrir aqui. Ó, competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. Também tem competências específicas de arte. E aí vai ter, né, para educação física e língua inglesa também. Agora, já na área do conhecimento, matemática, que só tem um componente curricular, veja que só tem as competências específicas de matemática. No caso, vai ser as competências específicas da área que vai englobar o componente curricular também. Então, vai ter só esse conjunto de competências. Não vai ter 2 vezes, né? Competência específica de área de matemática e competência específica de componente curricular matemática. É somente um conjunto. Esse foi um resumo da BNCC do ensino fundamental, sua estrutura curricular de uma forma geral. Se você quer uma aula sobre cada um dos componentes curriculares, uma aula de BNCC língua portuguesa, BNCC matemática, para anos iniciais ou para anos finais, comenta aqui embaixo, quem sabe eu produzo conteúdos nesse sentido também, tá bom? Mas se você quiser se aprofundar, entender melhor, entender toda a completude da BNCC, não errar mais nenhuma questão de BNCC, tem um link aqui embaixo do meu curso completo de BNCC para concurso, que por enquanto, até meados de 2022, está sendo oferecido com os bônus inclusos, por enquanto, que é o livro digital da BNCC Descomplicada, as aulas da jornada, suporte aos alunos com recursos contra questões de concurso que abordam a BNCC e também participação na comunidade de alunos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e que Deus abençoe seus estudos. Me siga no Instagram, confira os artigos lá no blog, entre no canal do Telegram, fica pertinho de mim para você acompanhar nossas novidades, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!